Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem. O desenvolvimento hoje é do adulto jovem, tá? Então, como é que tem o desenvolvimento dos aspectos psicossociais do adulto jovem? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos dar continuidade. Então, o adulto jovem, como eu referi, é aquele adulto da idade entre 20 e 45 anos. Nessa fase, né, o principal marco, que é o marco da fase adulta, é que, ao contrário dos adolescentes, que é a fase anterior, que são limitados pelo ritmo da maturação biológica e restrição dos pais, muitas vezes, os adultos eles já conseguem escolher os seus próprios caminhos. Isso inclui escolha da carreira, escolha do casamento, amigos, estilo de vida, se vai contribuir financeiramente, se não vai, se vai receber dinheiro pelo trabalho. Então, ele consegue escolher os seus caminhos, traçá-los e tomar as suas decisões, diferente da era anterior, que a gente conversou sobre os adolescentes. O início da idade adulta, ele começa por volta dos 20 anos, né? E a maioria dos pensadores, dos teóricos, cada um com sua visão, é claro, né? Eles chegam mais ou menos a uma única conclusão, que é o quê? Que os adultos, de uma maneira geral, buscam satisfazer dois impulsos inatos. Entre eles, né? Os dois quais são? O amor e a realização de algo por si mesmo. Então, todos os pensadores, eles chegam nessa conclusão, mas a gente vai conversar agora um pouquinho de cada um. Freud, o que o Freud fala, né? O Freud é um grande pensador. Ele fala que um adulto realizado, o que ele quer é ser capaz de amar e trabalhar. Maslow, na hierarquia das necessidades humanas, ele diz o quê? Que o adulto tem uma necessidade primeiramente de amor e pertencimento, né? E depois de sucesso e autoestima. Então, aqui é a pirâmide de Maslow, eu já apresentei isso numa outra aula, é a pirâmide das necessidades, né? Então, a gente começa com as necessidades básicas, depois de atingidas, elas passam a ter o objetivo de atingir as necessidades psicológicas, e quando atingida, a necessidade de autorrealização. Necessidades básicas, né? Então, tem as necessidades fisiológicas, que é o alimento, a roupa, o sono e repouso, a moradia, ter onde morar, né? Também entra aqui nessa base da pirâmide a segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, saúde e propriedade. Uma vez atingidas as necessidades básicas, o objetivo e o foco é o quê? Atingir as necessidades psicológicas, de estima e de amor e relacionamento. Então, de estima a gente tem autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. E o que a gente tem de amor e relacionamento? Amizade, família, intimidade sexual. Atingidas essas necessidades psicológicas, a gente vai para o topo da pirâmide, né? Que é a necessidade de autorrealização, que é a realização pessoal. Moralidade, criatividade, capacidade de solucionar problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. O que essa pirâmide mostra para a gente? A pirâmide, ela mostra que a base, que é aqui embaixo, olha, é uma base maior. Então, eu tenho muito mais necessidades básicas a serem atingidas do que as necessidades psicológicas e do que necessidade de autorrealização. Então, essa parte aqui é uma parte maior, né? Onde demanda maior foco de atendimento. E a pirâmide, ela vai reduzindo a sua medida de base. E a menor parte é o topo, que é a realização pessoal. Ela só é atingida se atingida das anteriores. Jung, que é um outro pesquisador, né, um outro teórico, ele diz que esse período da vida é o mais extrovertido, em que a pessoa quer concluir seus estudos, iniciar uma carreira, casar, formar uma família, sendo um período de grandes realizações. Então, enfim, né, o que é isso? É um período emocionante, de desafios e é repleto de novos horizontes e novas realizações. Com relação aos aspectos do desenvolvimento psicossocial, outro teórico que diz, que é o Erik Erikson, né? O nome dele é bem engraçado. Então, Erik Erikson foi quem descreveu mais detalhadamente essa etapa da vida, em que o adulto vive os períodos, né? Que períodos são esses? Intimidade versus isolamento e generatividade versus estagnação. Tá? Então, esse período que a gente tem da intimidade, ele diz respeito ao quê?
a vontade de compartilhar a vida com outra pessoa. Quando ele não está satisfeito, ele gera o sentimento de solidão, que é o isolamento. Então, por isso que o período é intimidade versus isolamento. E a generatividade é quando a pessoa precisa ser produtiva. Produtiva do modo significativo mesmo, por meio do trabalho ou da parentalidade. E o fato de não conseguir ser produtiva gera a estagnação. No quesito intimidade, a etapa mais prolongada, né, que é o início da fase adulta, ela vem se estendendo desde a adolescência até aproximadamente os 35 anos. E para atingir essa necessidade da intimidade, um adulto ele pode se tornar um amigo, um amante, um esposo, uma esposa, ou até mesmo as três coisas ao mesmo tempo. O que a gente entende disso, né? Que as pessoas não conseguem estabelecer esse vínculo de intimidade no início da fase adulta. Falta maturidade, falta o amadurecimento. Então, pode desenvolver, no começo, né, uma sensação de isolamento, evitando contatos sociais e muitas vezes sendo agressivas, pois temem a intimidade vendo como uma ameaça à identidade do ego. Refletindo sobre essa definição, o que a gente entende? Entendemos o quê? Que se as pessoas, no início da fase adulta, então próximo dos 20 anos, se ela não consegue desenvolver e estabelecer esse vínculo íntimo, ela pode sim vir a desenvolver essa sensação do isolamento, evitando os contatos. Então, é uma sequência, né, de fatos. O ideal é desenvolver no começo da idade adulta para evitar essa consequência de redução da intimidade, de imaginar que vai ser ameaçado com relação à parte do ego, ter essa sensação de isolamento, né? Então, é uma formação. Outro fato importante que acontece nessa época, né, das amizades, é que os adultos eles podem escolher quem são seus amigos. Ao contrário da obrigatoriedade dos laços familiares, em que estão inseridos as crianças, né, desde bebezinho, os adolescentes, que eles têm a obrigatoriedade de frequentar os ambientes familiares com os pais, ou com quem cuida deles, né? Então, o adulto ele já pode escolher quem vai ser ou não seu amigo. E eles escolhem os amigos e os parceiros com base nas qualidades. Qualidades quais, né? Compreensão, afeto, simpatia, tolerância e confiabilidade. E eles também são escolhidos por esses amigos e parceiros. Essas amizades íntimas, elas vêm e elas mostram que elas são a confirmação do valor pessoal do indivíduo, desse adulto, tendo uma relação positiva com a felicidade e com a própria autoestima. Um outro item que comentamos bastante da fase adulta é o amor e o casamento. De acordo com alguns pesquisadores, o que faz um casamento durar é a maturidade dos parceiros. Segundo Erickson, está citado nessa referência de 2002, a intimidade ela é difícil de se estabelecer enquanto a identidade não estiver assegurada. E o compromisso e a interdependência são difíceis até que a pessoa entenda o que realmente engloba um compromisso de longa duração com alguém. Então, aqui a gente tem, nesse item, né, de amor e casamento, um amadurecimento da personalidade. Enquanto a gente não tiver esse amadurecimento, enquanto a pessoa não entender, né, que o que é esse compromisso e essa interdependência, é muito difícil manter um compromisso de longa duração. Existem outros fatores de sucesso também nesse tipo de relacionamento, ainda de acordo com alguns pesquisadores, né? Então, quais seriam esses dois fatores de sucesso? Homogamia social e equidade conjugal. Homogamia social é a semelhança de alguns interesses de lazer. Então, gostam juntos de dançar, de nadar, de ir aos cinemas. Claro, com suas concessões. E a equidade conjugal é entendida como sendo um ponto em que os dois parceiros desfrutam de igualdade no casamento, com as suas contribuições compartilhadas. Então, são dois fatores de sucesso, né? Ter esses focos, né, de pensamento de homogamia social e de equidade conjugal, ambos favorecem esse tipo de relacionamento. O oposto disso, né, do amor e do casamento, a gente entra com o critério do divórcio, separação e as crianças, né, quando existem crianças desse fruto, né, da união das pessoas. Então, apesar das variações das taxas de divórcio entre vários países do mundo,
estarem aumentando, né, nos últimos 50 anos, ultimamente, nos anos mais recentes, elas vêm se estabilizando. Então, a gente teve um pico dos casamentos eternos, depois de alto índice de separações, de divórcio, e ultimamente já está estabilizado. Então, tem sim os casamentos e tem também os divórcios e separação, mas não está um percentual extremamente exagerado, num índice muito elevado, como estava nos anos anteriores. O que isso tem, né? Que as pessoas realmente elas estão entendendo qual é o propósito do casamento e qual é o propósito das uniões. Então, vem a maturidade, lembra que eu falei do amadurecimento da personalidade? Isso vem vindo com o tempo e as pessoas hoje estão se esforçando mais para manter esses relacionamentos saudáveis para ambas as partes, né? Um dos motivos do divórcio é que hoje em dia as pessoas esperam mais dos parceiros do que antigamente era esperado. E elas, por outro lado, se dedicam menos à parte delas, né? Se dedica menos de si ao casamento. Então, espera muito e se dedica pouco. Tende ao fracasso. Outro motivo apontado nas pesquisas é que, nos períodos anteriores, cada cônjuge tinha o seu papel definido e um dependia do outro. Então, como era há muitos anos atrás, né, na época dos anos 20, 30, 40, a mulher tinha um papel definido, cuidar da casa e dos filhos do marido. E o marido, o companheiro, tinha o papel dele também definido. Ele tinha que prover o sustento da família. Então, ele saía para trabalhar, para trazer o dinheiro e sustentar a família. Eram bem definidos os papéis. E a mulher dependia do marido financeiramente e o marido dependia da esposa na gestão familiar. Hoje, os parceiros, eles têm uma visão um pouco mais flexível, né, dos papéis representados e de cada responsabilidade no conjunto casamento, né? As expectativas em relação ao outro continuam sendo as mesmas de antigamente. A gente também continua esperando o mesmo que se esperava antigamente. O que é isso? A mulher que cuida e o homem é o provedor. Mas hoje, a gente tem as famílias constituídas com o quê? Com duas pessoas trazendo a parte financeira para dentro da família. E duas pessoas sendo responsáveis pela gestão familiar, gestão da casa e dos filhos, né? Então, hoje a gente tem um cenário um pouco diferente. No âmbito financeiro, os pais que ficavam com a guarda das crianças geralmente perdem renda e tempo livre. E os que não ficavam com a guarda perdiam a intimidade formada pelo convívio diário. Então, quando tinha a questão da separação antigamente, quem trabalhava, ou ele, para ficar com a criança, deixava de trabalhar, ou ele trabalhava e perdia o vínculo com a criança, né? Então, as necessidades das crianças, elas se modificam à medida que elas crescem, prejudicando tanto elas, privadas pelo convívio daquele que se afastou, quanto aos pais, que não conseguem acompanhar o seu crescimento. Hoje em dia, tem a questão das guardas compartilhadas, né? Onde os dois pais participam do desenvolvimento dos filhos e os dois também, muitas vezes, provêm a renda financeira. No tópico generatividade, o que Erickson fala, né? Ele diz que a idade adulta é a fase da maturidade, no qual o indivíduo precisa estar ativamente envolvido no ensino e na orientação da próxima geração, sendo que essa necessidade vai além da família imediata. Então, ele pensa no futuro, nas próximas gerações, não só no que está lá ao lado dele. E ele aponta o quê? Que a pessoa não precisa ser pai ou mãe para apresentar preocupação com as próximas gerações. E não precisa ter filhos, porque os filhos não satisfazem automaticamente essa necessidade. Então, existe esse pensamento sim, mas ele não está associado a ter, neste momento, os filhos. Ele pensa no futuro, né, na orientação, em como ele vai desenvolver ativamente o ensino das próximas gerações, mas não estando associado à presença do filho no momento. Para a maioria dos adultos, o trabalho é uma importante fonte de satisfação e de autoestima, uma vez que o prazer de uma profissão bem-sucedida ajuda a entender a necessidade de ser produtivo.
O trabalho também é um meio de autoexpressão, é uma fonte de status e um contexto de orientação, sendo todos esses aspectos produtivos. E qual que é a importância, então, do trabalho, né? O prazer do trabalho feito, ele é universal. Muitas pesquisas de diversas culturas confirmam que a satisfação no trabalho se correlaciona mais com os desafios, com a criatividade e com a produtividade, muito mais do que com salários altos e tarefas difíceis. E mostra também que pessoas que trabalham só pelo dinheiro são menos propensos a gostar do cargo que ocupam. São menos propensos à satisfação nessa área do trabalho. Então, quem trabalha mais feliz e mais satisfeito são as pessoas que têm o trabalho relacionados com produtividade, com criatividade, com desafios, e não somente com a remuneração de um salário alto. A produtividade ela ocorre de duas maneiras importantes, por meio do emprego e da parentalidade. Essa mudança nos papéis do gênero trouxe muitas mudanças significativas na demografia das mulheres que trabalham. Hoje a mulher é muito mais reconhecida do que era antigamente nessa área do trabalho, né? E atualmente a maioria dos pais, como eu já comentei alguns slides atrás, a maioria dos casais, eles são casais de dupla renda, que dividem o cuidado dos filhos, o cuidado da casa e que enfrentam os desafios e os problemas que as famílias tradicionais não tinham. Porque hoje os dois trabalham, os dois cuidam dos filhos, os dois cuidam da casa. Diferente de antigamente, que um trabalhava enquanto o outro cuidava da casa. Um saía de manhã e voltava à noite, enquanto o outro realizava todas as tarefas domésticas e ainda cuidava dos filhos. Então é diferente o cenário atual do cenário de antigamente. Então, de um modo geral, os adultos, né, que com o passar dos anos eles conseguem equilibrar o papel conjugal, o papel parental e o vocacional, são adultos mais saudáveis, mais felizes e mais bem-sucedidos, mais do que aqueles que atuam somente em um ou em dois papéis deles. Então, atuar nos três papéis em equilíbrio torna o adulto muito mais saudável e feliz. Parentalidade, para alguns que nunca ouviram falar nesse termo, né? Então vamos comentar agora. Embora a questão da produtividade ela possa assumir diversas formas, o principal aspecto é a criação e orientação da geração seguinte. Então o que a gente vai orientar para as próximas gerações, né? Um adulto amadurecido, ele precisa que pensem dele, que lembrem dele, que façam referência a ele. E que a interdependência entre pais e filhos é um processo que se estende por toda a vida, começando na concepção e continuando até a área adulta avançada. Então, vai ter um pouco de dependência, mais no começo, menos no final. Muitos têm muita dependência no começo da vida, pouca dependência na fase adulta e muita dependência na fase senil, né, no final da vida. Então, esse papel de interdependência vai existir sempre entre pais e filhos. A gente fala disso como parentalidade, né? É uma expressão comum de produtividade. Os desafios e satisfações que os pais experimentam dependem, em parte, do estágio do desenvolvimento dos filhos. A gente cria uma expectativa muito grande, né? E a gente tem uma satisfação associada a isso, né? O que a gente experimenta dessa parte do desenvolvimento dos filhos. Combinado? Por hoje é só. Interromper o compartilhamento. Até a próxima aula, pessoal.